No próximo capítulo da novela Vale Tudo, o confronto entre mãe e filha atinge um novo nível de crueldade. Maria de Fátima, cada vez mais cega pela ambição, destrata Raquel sem o menor remorso, despejando palavras duras e carregadas de desprezo. Mas Raquel não está sozinha nessa batalha. Ivan, sempre solidário, ampara a mulher, oferecendo-lhe o apoio que a filha lhe nega. Enquanto isso, César, sempre oportunista, consegue um convite para a festa de uma influente socialite. Mas ele não pretende ir sozinho. Decide levar justamente o convite que pertencia a Maria de Fátima. O evento promete grandes encontros e surpresas, e uma delas vem de Heleninha. Incentivada por Tiago, ela toma coragem e decide marcar presença na festa, mesmo sabendo que enfrentará olhares e julgamentos. Do outro lado, Solange e Afonso se mostram cúmplices dos planos de Maria de Fátima e dão um jeito de ajudá-la a entrar no evento. E entre um brinde e outro, Maria de Fátima não consegue esconder sua admiração por Afonso. Ele tem tudo o que ela sempre sonhou: dinheiro, status e uma presença marcante. Mas o que ela não esperava era o balde de água fria que César lhe daria ao deixar claro que já está acompanhado na festa. Já Heleninha, ao pisar no salão, é recebida com frieza. Marco Aurélio, sem qualquer vestígio de compaixão, a trata com hostilidade, deixando claro que para ele, ela não pertence àquele ambiente. Enquanto isso, longe dos holofotes da alta sociedade, Rubinho tenta convencer Raquel de que o melhor a fazer é voltar para a Foz do Iguaçu e deixar essa história para trás. Mas Raquel se recusa a abandonar a batalha. No entanto, mesmo diante da insistência de Rubinho, ela mantém sua decisão de não entrar na justiça contra Maria de Fátima. Em meio às tensões e encontros inesperados, Afonso surpreende Solange com um presente especial, enquanto Ivan, para garantir uma vaga na Tecea, decide esconder sua formação e aceita um cargo de assistente. Mas a maior reviravolta da noite acontece quando César faz uma proposta inesperada a Maria de Fátima, deixando-a completamente atônita. E para completar, a jovem toma uma decisão surpreendente. Procura Raquel. O que ela quer dessa vez? Antes de continuar, clique no botão de gostei e comente uma nota de 0 a 10 para a novela. Explosão de emoções em Vale Tudo. Maria de Fátima surta ao saber que Raquel chegou ao Rio e arma uma jogada suja envolvendo até o próprio pai, Rubinho, que acaba enfrentando a filha. O reencontro entre mãe e filha vira um campo de batalha e termina em humilhação, com Raquel no chão e Ivan partindo para cima da vilã. E o que vem depois vai te deixar de queixo caído. O clima entre os dois pesa como chumbo. Lá fora, o barulho dos carros contrasta com o silêncio carregado da sala. Raquel se levanta, enxugando uma lágrima teimosa, e Rubinho a observa com o olhar distante. Ela está no Rio, e eu vou encontrá-la. Nem que eu tenha que bater de porta em porta. Rubinho a encara por um instante. A imagem daquela mulher, forte, ferida, mas ainda assim determinada, acende algo dentro dele. Mas antes que ele possa reagir, uma nova reviravolta se arma no horizonte. Maria de Fátima descobre que a mãe está na cidade e decide agir antes que Raquel a encontre. E o primeiro nome que ela pensa em procurar é o do próprio pai. Rubinho atravessa a sala do apartamento, ainda desnorteado pelos acontecimentos recentes, mas mal tem tempo de processar quando escuta 3 batidas secas na porta. Ao abrir, dá de cara com Maria de Fátima, impecável da cabeça aos pés. Maquiagem impecável, bolsa cara no ombro e um olhar afiado como navalha. Pai, a gente precisa conversar. Agora, ela entra sem ser convidada, espalhando perfume e tensão pelo ar. Rubinho fecha a porta devagar, como se tentasse conter não só o som, mas a avalanche emocional que já começa a despencar. Você sabia que sua mãe está aqui no Rio? Dispara, os olhos faiscando. Ela me contou. E eu fiquei chocado, Fátima. O que você fez foi... Ele para.
tentando encontrar uma palavra que não doa tanto. Injustificável. Fátima solta uma risada seca, quase debochada. Ah, por favor. Injustificável é ela vir me perseguir, querer se meter na minha vida. Eu tô construindo minha carreira e não preciso de ninguém me puxando para baixo. Rubinho franze a testa, perplexo com o egoísmo estampado na fala da filha. Puxando para baixo? A mulher que te criou sozinha, que trabalhou feito uma condenada para te dar estudo, comida, roupa, é isso que ela representa para você? Maria de Fátima revira os olhos com desdém. Pai, você não entende. Eu tenho um futuro aqui. Tô rodeada de gente influente. Conheci o César. Tô sendo vista, comentada. E aí ela aparece como se ainda tivesse algum controle sobre minha vida? Não. Chega. Eu quero que você a convença a desistir. Ela precisa entender que não faz mais parte da minha trajetória. Rubinho a encara, pasmo. A voz sai trêmula, entre a raiva e a tristeza. Você tá me pedindo para virar as costas para tua mãe? Tô pedindo para você fazer o que nunca fez, me apoiar de verdade. Ou será que vai se juntar a ela contra mim? A fala cai como veneno no ar. Rubinho leva a mão à cabeça tentando organizar os pensamentos. Mas Maria de Fátima não dá espaço. Seu olhar já está distante, frio, focado em tudo que deseja, menos nas pessoas que a amam. E quando Rubinho menciona o dinheiro da casa, a venda sem autorização, o abandono, o sumiço, algo muda no clima. O semblante da jovem endurece ainda mais. Os olhos ganham um brilho ofuscante de fúria. Ah, não começa com esse papo também. Eu usei o dinheiro como quis. Era meu de direito. E se você pensa diferente, talvez nunca tenha me conhecido de verdade. Rubinho recua um passo, como se tivesse levado um tapa. A filha, impassível, o observa com uma expressão que mistura desprezo e desafio. E ao perceber que o pai questiona até mesmo o seu sonho de ser modelo, Fátima perde o controle. O que se segue é um confronto intenso, onde o passado vira arma, e o orgulho é combustível para uma briga que vai muito além de pai e filha. E quando Rubinho toca no ponto fraco da filha, zombando de sua ambição desmedida, aí a explosão é inevitável. Rubinho se afasta da filha com passos lentos, como se cada palavra dita por Maria de Fátima ainda ecoasse em sua mente. A sala parece menor, sufocante, cheia de verdades amargas que ele não consegue engolir. Ele para diante da janela, observa o céu nublado do rio e solta um suspiro pesado. Você tá mesmo me pedindo para destruir o último laço que a gente tem? Maria de Fátima cruza os braços impaciente. A altivez na postura dela grita mais alto do que qualquer arrependimento. Ela vira o rosto como se a dor do pai fosse um detalhe irrelevante na paisagem. O que eu tô pedindo é o mínimo. Que você a impeça de continuar me perseguindo. Que fique do meu lado como um pai de verdade faria. Um pai de verdade, Fátima. Ele se vira de repente, o tom firme, cortante. Não passa a mão na cabeça de um filho egoísta. Um pai de verdade diz a verdade na cara. Doa a quem doer. Ela se encolhe por um segundo, mas logo recompõe a pose. Aquele é um jogo que ela aprendeu a jogar. E bem, ironiza com um meio sorriso venenoso. Ah, claro! Agora você resolveu bancar o herói, né? Onde você estava quando eu e a mamãe passamos necessidade? Tocando em piano de bar, viajando o mundo? Sumido. Rubinho fecha os punhos. A acusação é uma punhalada, mas ele não vai recuar. Eu errei. E pago por isso todos os dias. Mas você tá seguindo por um caminho que não tem volta, menina. E se continuar assim, vai acabar sozinha. Prefiro estar sozinha do que cercada de gente fracassada que quer me impedir de crescer. Nesse momento, o que resta do coração de Rubinho se parte em silêncio. Ele não diz mais nada. Apenas caminha até o aparador, pega o telefone e digita um número. Fátima o observa com desconfiança. O que você está fazendo? O que eu devia ter feito desde o começo? Pai,
Não faz besteira. Mas já é tarde. Do outro lado da linha, a voz de Raquel atende, hesitante. Alô? Rubinho respira fundo e solta. Raquel, eu sei onde a Fátima está. Maria de Fátima empalidece. Ela dá 2 passos rápidos até o pai, mas ele levanta a mão pedindo silêncio. A bomba está lançada e o que vem a seguir promete ser ainda mais devastador. O reencontro de mãe e filha está prestes a acontecer. E com ele o desprezo que vai mudar tudo. Raquel caminha pela calçada do bairro Nobre com passos firmes, o olhar atento varrendo os prédios à sua volta. O coração bate descompassado, num misto de ansiedade e dor. As palavras de Rubinho ainda ecoam em sua mente. Ela tá morando no apartamento de um tal de César, na cobertura. Vai lá, mas se prepara, Raquel. Aquela menina não é mais a mesma. Ela respira fundo diante do edifício imponente, engole o nó que ameaça sufocar e entra, determinada. O elevador sobe em silêncio absoluto, quase respeitando o peso do momento. Quando as portas se abrem, Raquel dá de cara com a porta da cobertura. Toca a campainha. 1 vez, 2. A porta se abre lentamente. Do outro lado, Maria de Fátima surge, vestida para sair. Salto alto, vestido colado, maquiagem impecável. Os olhos dela se arregalam por um breve instante ao ver a mãe, mas a expressão logo se torna gélida. O que você está fazendo aqui? Raquel engole em seco. A filha nem disfarça a frieza. Mesmo assim, ela tenta. Eu vim falar com você, Fátima. Precisamos conversar. É urgente. Não tenho nada para conversar. Tô de saída. Fátima ajeita a bolsa no ombro e tenta fechar a porta. Mas Raquel segura com a mão, firme. Você me deve explicações. Vendeu a casa sem me avisar, sumiu, me deixou sem nada. Isso não é coisa que se faça, minha filha. Fátima revira os olhos impaciente. Ah, mãe, por favor. Você ainda não entendeu? A vida é minha. Eu não vou ficar presa a você, ao passado, aquela cidadezinha de fim de mundo. Eu tô em outra agora. Raquel sente o chão sumir sob os pés. A dor se mistura com incredulidade. Você sempre foi ambiciosa, mas eu acreditei que ainda tinha coração aí dentro. A resposta vem como uma lâmina, cortante e fria. Se você quer viver de lembrança, problema seu. Eu tô olhando pra frente. Agora sai da minha frente que eu tenho mais o que fazer. Sem aviso, Maria de Fátima empurra a mãe com força. Raquel perde o equilíbrio e cai de joelhos, gemendo de dor. Um silêncio constrangedor toma conta do corredor. Nesse instante, uma porta se abre mais ao fundo. Ivan, que estava chegando para buscar um documento com César, presencia a cena. Ele corre até Raquel, ajoelha-se ao lado dela e a ajuda a se levantar. Raquel, você tá bem? Meu Deus, o que aconteceu aqui? Raquel não consegue responder. O olhar dela se fixa na filha, incrédulo, devastado. Maria de Fátima cruza os braços e encara Ivan com desdém. Não dramatiza! Ela se jogou no chão, como sempre fez. Ivan se vira furioso, os olhos pegando fogo. Você passou de todos os limites, garota. Ele se aproxima de Fátima, os passos duros, o maxilar travado. O ar no corredor pesa. Porque naquele momento, Ivan deixa de ser apenas um amigo solidário e se transforma em um defensor inabalável. E a explosão que está prestes a acontecer vai deixar marcas profundas em todos os envolvidos. Maria de Fátima empurra Raquel sem remorso, mas Ivan vê tudo e perde o controle. Furioso, ele enfrenta a vilã, mas César entra no jogo para provocá-lo ainda mais. A tensão atinge o auge e um soco inesperado faz a situação sair totalmente do controle. E o que vem depois vai deixar todo mundo de queixo caído. O som dos saltos de Raquel ecoa pelo corredor frio e impessoal do prédio luxuoso. Cada passo é um misto de ansiedade e determinação. Seu coração martela no peito, mas ela se recusa a hesitar. Finalmente, ali está, a porta do apartamento onde Maria de Fátima está morando.
Um número dourado brilha na madeira escura, tão imponente quanto a barreira invisível que separa mãe e filha. Ela inspira fundo, tenta ensaiar mentalmente o que vai dizer, mas sabe que nada poderá prepará-la para o que está por vir. Com um movimento decidido, toca a campainha. Silêncio. Depois de alguns segundos, passos ecoam do outro lado. A porta se abre. Maria de Fátima surge diante dela, impecável. Vestido justo, maquiagem impecável. Perfume caro exalando arrogância. Mas o que mais fere Raquel não é a aparência deslumbrante da filha, e sim o olhar vazio, indiferente, como se ver sua própria mãe ali fosse um incômodo. "O que você está fazendo aqui?" A voz de Maria de Fátima é cortante, impaciente. Raquel sente um nó se formar na garganta, mas mantém a postura. "Eu poderia te perguntar o mesmo. Você some? Vem de nossa casa pelas minhas costas e agora age como se eu fosse uma estranha?" A jovem revira os olhos, suspira com impaciência. "Ah, mãe, por favor, você ainda está nessa? Já falei que aquilo foi o melhor para mim. Você precisa parar de me perseguir." Raquel dá um passo à frente, sua voz agora embargada pela decepção. "Eu não te criei para isso, Maria de Fátima. Você sempre foi ambiciosa, mas vender nossa casa, fugir sem olhar para trás, isso não é só ambição, é crueldade." A jovem solta um riso seco, um deboche que corta o coração da mãe como uma lâmina afiada. "Crueldade? Eu chamo de inteligência. Eu sou jovem, bonita e quero mais da vida. Não vou passar o resto dos meus dias vendendo pacotes de turismo em Foz do Iguaçu." Raquel fecha os olhos por um instante, buscando forças para continuar. "Eu só quero entender. Onde foi que eu errei com você?" Maria de Fátima solta um suspiro exasperado e dá uma olhada rápida no relógio. "Olha, eu tenho um compromisso. César está me esperando. Não tenho tempo para essa ladainha agora." Raquel sente um aperto no peito. A filha, sua menina, está ali diante dela, mas parece um completo estranho. "Por favor, Fátima, me escuta?" Mas a jovem já perdeu a paciência. Com um movimento brusco, empurra Raquel para o lado e avança para sair. Raquel tropeça e, sem conseguir se equilibrar a tempo, sente o chão frio contra seu corpo. A dor no joelho vem como uma onda rápida, mas o que realmente a sufoca é a dor que não se vê. Maria de Fátima para por um segundo, hesita, mas apenas ajeita a alça da bolsa no ombro e segue em frente, sem olhar para trás. O silêncio é cortado por um som de passos apressados. Um vulto surge no corredor. Ivan, que vinha chegando, presencia a cena e seu sangue ferve instantaneamente. Ele se aproxima de Raquel, estendendo a mão para ajudá-la a se levantar, mas seus olhos estão cravados na vilã. E dessa vez, Maria de Fátima não vai escapar tão fácil. O impacto da queda reverbera pelo corpo de Raquel como um choque gélido. O chão duro do corredor parece sugar todas as forças que ainda lhe restam. Seu joelho lateja, uma ardência cruel espalhando-se pela pele. Mas nada disso se compara à dor invisível, aquela que aperta seu peito como um punho cerrado. Maria de Fátima, indiferente, ajeita a bolsa no ombro com um movimento impaciente. Nem sequer se abaixa para ajudar a mãe. Seus olhos deslizam frios, sem qualquer vestígio de culpa. "Ah, pelo amor de Deus, mãe! Nem vem com drama!" A voz da jovem é um chicote no ar. O desprezo embutido em cada sílaba faz Raquel engolir a seco. Ela tenta se levantar sozinha, apoiando-se na parede, mas o joelho falha. "Você me empurrou!" murmura, como se ainda tentasse acreditar no que acabou de acontecer. Maria de Fátima suspira fundo, exasperada. "Foi sem querer. Você que não para de me agarrar." Os olhos de Raquel brilham, mas não de raiva. De uma tristeza profunda, silenciosa, que só uma mãe rejeitada pode sentir. "Eu sou sua mãe, Fátima. Como você pode agir assim?" A jovem revira os olhos, como se estivesse entediada com aquele discurso. "E eu sou uma mulher adulta.
Quero viver minha vida sem você atrás de mim o tempo todo. Raquel sente algo se quebrar dentro de si. A filha que criou com tanto esforço, que embalou nos braços, que protegeu de tudo, agora a trata como um peso morto, um fardo a ser descartado. Você se tornou uma pessoa que eu não reconheço mais. Maria de Fátima sorri de lado, um sorriso enviesado, carregado de ironia. Talvez seja porque você nunca me conheceu de verdade. E então, sem um pingo de remorso, gira nos calcanhares e segue em direção ao elevador. Raquel pisca algumas vezes, tentando processar. Mas antes que a porta se feche, um turbilhão invade o corredor. Ivan. Ele avança com passos firmes, os olhos faiscando de indignação. Enxerga Raquel ainda no chão e, sem pensar, se abaixa para ajudá-la. O que aconteceu aqui? Raquel hesita, mas Maria de Fátima não dá tempo para explicações. Ah, pronto! Agora chegou o defensor da moral e dos bons costumes. Ela cruza os braços, desafiadora. Ivan a encara, e seu maxilar se contrai. Ele inspira fundo, tentando conter a fúria que ameaça transbordar. Mas quando seus olhos encontram o machucado no joelho de Raquel, qualquer resquício de paciência evapora. Você machucou a sua mãe, Maria de Fátima. A voz dele sai baixa, perigosa, carregada de uma ameaça latente. Maria de Fátima solta um riso debochado. Ai, pelo amor de Deus! Vocês estão fazendo tempestade em copo d'água. Ivan dá um passo à frente. Sua postura rígida exala um alerta silencioso. Não ouse falar assim dela na minha frente. E ali, naquele instante, o ar se carrega de tensão. O confronto entre os dois se torna inevitável. Ivan aperta os punhos. O sangue ferve em suas veias como lava prestes a transbordar. O que acabou de presenciar é inadmissível. Raquel, caída no chão, machucada, não só no corpo, mas na alma. E Maria de Fátima está ali, parada, os braços cruzados e um sorriso debochado no rosto, como se nada tivesse acontecido. Como se humilhar a própria mãe fosse apenas um detalhe insignificante do seu dia. Ele dá um passo à frente, sua sombra se projetando sobre ela. Você não tem vergonha, Maria de Fátima? A voz sai grave, carregada de indignação contida. A jovem arqueia a sobrancelha, como se a acusação fosse um elogio. Olha só, o paladino da justiça resolveu aparecer. Vai me dar uma lição de moral agora, Ivan? O tom de desdém faz algo dentro dele se romper. Ele estreita os olhos, cada músculo do corpo tenso. Você empurrou sua própria mãe, machucou a mulher que deu tudo por você, e ainda tem a coragem de ficar aí posando de superior? Maria de Fátima solta um suspiro exagerado, como se aquilo tudo fosse uma grande perda de tempo. Ai, que drama! Ela tropeçou. Se joga menos, Ivan. Raquel, que ainda tenta se recompor, levanta a mão em um gesto sutil, tentando apaziguar a situação. Ivan, não precisa... Mas ele ignora. Seu olhar está cravado em Maria de Fátima como um raio prestes a fulminá-la. Você é pior do que eu imaginava. Maria de Fátima ri, mas é um riso curto, seco. Seu olhar, por um instante, vacila. E você é um hipócrita? Se importa tanto com a minha mãe por quê? Desde quando virou o defensor dela? Ivan avança mais um passo, e agora eles estão frente a frente. Desde que percebi que alguém precisava fazer isso, porque tá claro que você não tem um pingo de respeito por ela. Maria de Fátima estreita os olhos. A provocação em seu rosto se dissolve, dando lugar a uma expressão carregada de algo diferente. Algo que ela tenta esconder, mas que Ivan percebe, um leve desconforto. Eu não tenho que provar nada para você, Ivan. Minha vida não te diz respeito. Ele solta uma risada amarga. Mas a da sua mãe diz, e se você encostar nela de novo, Maria de Fátima, eu juro que não vai gostar das consequências. Um silêncio denso paira no ar. A tensão entre os dois é palpável, como um fio prestes a se romper. E então, do outro lado do corredor,
Uma presença se faz notar. César, o modelo charmoso que Maria de Fátima tanto idolatra, surge na porta do apartamento. Ele cruza os braços, observando a cena com um meio sorriso. Acontecendo alguma coisa aqui? Maria de Fátima pisca, como se despertasse de um transe. Seu olhar corre até César e algo dentro dela se reorganiza. Ela precisa manter o controle, precisa sair por cima. Ela ergue o queixo e solta um riso forçado. Nada demais, só um showzinho gratuito do Ivan, mas Ivan não se move. Seus olhos agora se voltam para César. E no fundo, ele sabe. Aquele homem também tem culpa nisso. E se depender dele, essa história ainda está longe de acabar. O silêncio que se instala é pesado, cortante. O ar parece carregado de eletricidade. De um lado, Ivan, furioso, ainda respirando pesado depois do confronto com Maria de Fátima. Do outro, ela, tentando disfarçar o desconforto e recuperar sua pose. E agora, entre eles, César, o homem por quem Maria de Fátima está disposta a tudo. O modelo observa a cena com um meio sorriso, um brilho de ironia nos olhos. Ele desliza as mãos pelos bolsos da calça de linho com a calma de quem nunca precisou se preocupar com nada na vida. Então é esse o tal Ivan? Ele solta um risinho e encara Maria de Fátima. O cara parece exaltado. Ivan estreita os olhos. A postura relaxada do sujeito só faz sua raiva crescer. E você deve ser o César! Dispara, a voz carregada de desprezo. César dá de ombros, como se tudo aquilo fosse uma grande piada. Em carne e osso. Algum problema? Ivan avança um passo, sua sombra se projetando sobre ele. O problema é você incentivar essa garota a jogar no lixo tudo que tem de bom. Maria de Fátima bufa, impaciente. Ah, pronto! Agora a culpa é do César? Que obsessão é essa, Ivan? Eu faço o que eu quiser da minha vida. César cruza os braços, a diversão estampada no rosto. Relaxa, Fátima. É sempre assim. Os fracos adoram botar a culpa nos outros pelos erros que não podem consertar. A frase cai como um fósforo aceso em gasolina. Ivan se enrijece e antes que Raquel possa segurá-lo, ele avança. Quem você acha que é, hein? César dá um passo para trás, surpreso pela intensidade. Mas o sorriso não some. Pelo contrário, se alarga. Ih, ficou nervoso? Olha só, Fátima. O cara tá apaixonado por você, só pode. Maria de Fátima solta uma gargalhada forçada, mas há algo no olhar dela. Uma hesitação, um lampejo de insegurança. Ivan aperta os punhos. Seu limite está no fio da navalha. Você não vale nada, César. E se acha que pode brincar com a vida das pessoas sem consequências, tá muito enganado. César inclina a cabeça para o lado, fingindo curiosidade. Ah, é? E o que você vai fazer? Me bater? Aqui, no meio do corredor? Isso não é bem a sua cara, Ivan. Ivan respira fundo, tentando manter o controle. Seu olhar encontra o de Raquel, que ainda está ao seu lado, ferida, machucada. Ele não pode perder o foco agora. Maria de Fátima se agarra ao braço de César, como se estivesse marcando o território. Vamos, César, não temos tempo para isso. O modelo dá uma última olhada para Ivan e pisca provocativo. Melhor ouvir sua namoradinha, cara. Ivan fecha os olhos por um instante, buscando conter a raiva. Quando os abre novamente, sua decisão já está tomada. Se César acha que pode manipulá-los como peças em um tabuleiro, ele está muito enganado. E Ivan vai fazer ele provar isso da pior forma possível. Ivan sente o sangue martelar nas têmporas. Seu corpo está rígido, cada músculo tenso como um fio prestes a arrebentar. A voz de César ainda ecoa na sua cabeça, aquela petulância irritante, aquela soberba de quem se acha intocável. Maria de Fátima já deu as costas, puxando o modelo pelo braço em direção ao apartamento. Raquel, ainda um pouco atordoada, observa tudo em silêncio, o olhar carregado de um misto de dor e frustração. Mas Ivan não deixa barato. Você acha que pode tratar sua mãe como lixo e sair andando, Maria de Fátima?
A jovem para na porta, a mão já na maçaneta. Seu maxilar se contrai, mas ela não se vira. Eu já disse para você cuidar da sua vida, Ivan, diz num tom seco. Mas ele não recua. Ele se aproxima, os olhos ardendo em indignação. É engraçado ver você debochar, porque no fundo, Fátima, todo esse seu desprezo, toda essa pose, é medo. Os olhos dela se estreitam. Medo! Ela solta um riso incrédulo. Medo de quê, Ivan? Ele dá um passo à frente, reduzindo a distância entre eles. Medo de encarar o que você se tornou. Medo de olhar no espelho e ver que tudo que fez para chegar aqui foi pisar nas pessoas que mais te amaram. A provocação a acerta como uma lâmina. O sorriso de Maria de Fátima vacila por um segundo, mas como sempre, ela se recupera rápido. Eu não tenho medo de nada, muito menos de você. César, que até então assistia à cena com um ar divertido, decide interferir. Ele passa um braço ao redor da cintura de Maria de Fátima e solta um suspiro impaciente. Vamos, Fátima! Não precisamos perder tempo com esse showzinho. Ele a puxa para dentro, mas antes de fechar a porta, olha para Ivan com um meio sorriso provocador. Você fala muito, cara, mas no fundo é só um babaca impotente que não pode fazer nada. A porta se fecha, e então, o que vinha sendo segurado dentro de Ivan simplesmente explode. Sem pensar duas vezes, ele avança. Seu punho se fecha e, num único movimento carregado de fúria, ele desfere um golpe seco contra a porta. O estrondo ecoa pelo corredor. A madeira chega a estremecer. Raquel arregala os olhos. Ivan! Pelo amor de Deus! Ele está ofegante, o peito subindo e descendo como se tivesse acabado de correr uma maratona. Mas ainda não terminou. Ele levanta a mão outra vez, pronto para esmurrar a porta de novo. Mas nesse instante, ela se abre abruptamente. E César está ali, do outro lado. Um confronto direto está prestes a acontecer. O estrondo do soco ainda reverbera pelo corredor, e por um instante o silêncio pesa como um muro invisível entre os dois. Ivan não hesita. Ele crava os olhos no modelo, o peito ainda subindo e descendo com a respiração acelerada. Vai bancar o valente agora, César! Dispara, a voz carregada de fúria contida. César solta um riso debochado, passando a mão pelos cabelos impecáveis. Eu? Valente! Ele ergue uma sobrancelha, fingindo desinteresse. Eu só acho engraçado como você se sente no direito de dar chilique na porta dos outros. Ivan avança um passo, diminuindo ainda mais a distância entre eles. Chilique? Isso aqui não é brincadeira, não. Eu tô cansado de ver você manipulando a Fátima, incentivando ela a ser essa pessoa horrível. César ri de novo, mas desta vez há algo de desafiador em seu olhar. Então agora a culpa dela ser assim é minha? Ele cruza os braços. Me diz, Ivan, desde quando você se importa tanto? Tá apaixonado por ela, é isso? Maria de Fátima, que observa tudo da porta do apartamento, se mantém em silêncio. Mas a pergunta parece ressoar nela. Ivan aperta os punhos. Eu me importo com a Raquel, com o que essa mulher fez para criar essa garota sozinha, enquanto ela joga tudo no lixo por causa de gente como você. César estala a língua, como quem perdeu a paciência. Cara, quer saber? Já deu de papo. Se não gostou do que viu, o problema é seu. Agora sai da minha porta e vai resolver essa sua frustração em outro lugar. Ele se vira para fechar a porta na cara de Ivan. Erro fatal. Num ímpeto, Ivan segura a porta antes que ela se feche e empurra com força, obrigando César a dar um passo atrás. O modelo arregala os olhos, surpreso pela ousadia. Tá achando que eu sou um dos seus capachos, César? Que eu vou virar as costas e fingir que nada aconteceu? César recupera a postura e solta um riso seco. E o que você vai fazer, hein? Vai me bater? Ele abre os braços desafiador. Vai sujar suas mãos por causa de uma briga que nem é sua? A tensão no ar é sufocante.
Maria de Fátima olha de um para o outro, como se, enfim, percebesse que a situação está fugindo do controle. Já chega! Ela tenta intervir, mas ninguém parece ouvir. Ivan avança mais um passo e César não recua. Os dois agora estão cara a cara, tão próximos que dá para sentir a respiração pesada um do outro. E então, num movimento rápido, César ergue a mão e empurra Ivan pelo peito. É a gota d'água. Ivan reage instintivamente. Seu punho se fecha e, num golpe certeiro, acerta César com um soco firme no rosto. O impacto é forte. César cambaleia para trás, levando a mão ao maxilar, os olhos arregalados em choque. Maria de Fátima solta um grito. César! Raquel, que assistia tudo horrorizada, leva as mãos à boca. César toca o rosto e vê um fio de sangue escorrer do canto da boca. O choque dá lugar à fúria. Ele levanta os olhos para Ivan, e no olhar que troca com ele, há uma promessa silenciosa. Isso ainda não acabou. Atormentada pela culpa, acreditando ser responsável pela morte do irmão, até que um detalhe esquecido ressurge e muda tudo. Em uma busca frenética pela verdade, ela encontra uma testemunha que revela o impensável. Odete Reutemann sabia que o filho ainda estava vivo e o deixou morrer. Tomada pelo choque e pela fúria, Heleninha decide enfrentar a mãe, mas desafiar a mulher mais cruel do Brasil tem um preço alto. A queda de Odete está prestes a começar, e o que acontece em seguida vai te deixar sem fôlego. A noite cai sobre o Rio de Janeiro, e as luzes da cidade brilham como estrelas perdidas no céu. Heleninha Reutemann avança pelo corredor do apartamento, os pés descalços contra o chão frio. As mãos trêmulas deslizam sobre os móveis, buscando apoio. Mais um copo, mais um gole. O sabor amargo do uísque queima sua garganta, mas não tanto quanto as lembranças que nunca a abandonam. O espelho à sua frente reflete uma mulher que já foi radiante, mas agora carrega nos olhos o peso de um passado que a esmaga. O vulto do irmão surge em sua mente, como um fantasma insistente. A estrada molhada, os faróis cortando a escuridão, o grito sufocado antes do impacto. Eu matei meu irmão, sussurra ela, apertando os olhos como se pudesse apagar as imagens. De repente, um barulho na porta. Celina entra apressada, o olhar carregado de preocupação. Meu Deus, Heleninha! Você prometeu que ia parar! Heleninha ri, um riso sem humor, carregado de ironia. Parar? Como, Celina? Me diz como? Como eu faço para esquecer? Celina se aproxima, segura o rosto da amiga entre as mãos, tentando resgatá-la daquele abismo. Você precisa se libertar dessa culpa. Já se passaram anos, mas anos não apagam cicatrizes. Heleninha se solta do abraço, caminha até a sacada e encara o horizonte. O peso no peito parece insuportável. O que ela não sabe é que a culpa que carrega pode não ser sua, que por trás de suas dores há mãos invisíveis que teceram essa teia de sofrimento. E uma dessas mãos pertence a Odete Reutemann. Heleninha aperta os olhos, como se uma nova lembrança estivesse prestes a emergir. Algo não faz sentido. Algo na história que sempre lhe contaram. Mas o quê? O telefone toca na mansão dos Reutemann. O som ecoa pelos corredores impecáveis, ricocheteando nas paredes frias da casa onde sentimentos parecem não ter morada. Odete Reutemann folheia um relatório sobre suas empresas, impassível. Não há nada que abale sua fortaleza. Nada. Exceto o que Heleninha anda questionando. A governanta surge à porta. Doutora Odete, é Dona Celina na linha. Odete arqueia uma sobrancelha e estende a mão para o telefone, com a paciência de quem já sabe que está prestes a lidar com um incômodo. Celina, seja rápida. Estou ocupada. Do outro lado da linha, a voz aflita da amiga de Heleninha transborda a preocupação. Odete, precisamos conversar sobre sua filha. Ela está afundando de novo e
Francamente, Celina, corta Odete, o tom cortante como lâmina. Eu já fiz mais do que minha obrigação. Internei Heleninha nas melhores clínicas, paguei os melhores médicos, e o que ela faz? Joga tudo fora. Mas será que ela joga tudo fora mesmo? A voz de Celina vacila, mas insiste. Odete, Heleninha está começando a lembrar de coisas daquela noite. Um silêncio carregado atravessa a linha. Por um breve instante, a vilã sente a respiração falhar, mas logo recupera o controle. Seu jogo é outro. Bobagem, diz, recuperando o tom indiferente. Heleninha nunca soube lidar com a própria vida. Sempre precisou que alguém segurasse sua mão. Se ela quer se destruir, o problema não é meu, mas é. E Odete sabe disso. Ela desliga o telefone e aperta o copo de uísque com força. Lá fora, a noite se adensa, mas nada é mais escuro do que os segredos que ela carrega. Se Heleninha realmente está lembrando de algo, é melhor agir antes que seja tarde demais. Na casa de Celina, Heleninha revira caixas no fundo do armário, jogando fotos e papéis antigos pelo chão. O álcool ainda lateja em suas veias, mas algo dentro dela a impulsiona. Uma inquietação, um prenúncio. O que você está procurando? Celina pergunta, hesitante. Heleninha respira fundo, segura uma fotografia e encara a imagem como se fosse a primeira vez que a vê. Eu não sei, mas tem algo errado nessa história toda. Algo que nunca fez sentido. O papel treme entre seus dedos. E então, seus olhos encontram um detalhe que ela nunca havia notado antes. E o mundo ao seu redor parece girar. As mãos de Heleninha tremem. O papel amarelado pelo tempo desliza entre seus dedos, e seus olhos se fixam em um detalhe que nunca havia percebido antes. A fotografia, tirada na noite do acidente, revela algo perturbador. Seu irmão não estava sozinho no carro antes do impacto. Celina, olha isso. Sua voz sai quase como um sussurro, um choque atravessando cada sílaba. Celina se aproxima, pega a foto e franze a testa. Mas, essa sombra no banco de trás, quem estava com vocês? O coração de Heleninha martela contra o peito. Ela fecha os olhos e tenta puxar as lembranças daquela noite. O cheiro de chuva, o ronco do motor, a música baixa no rádio, o rosto do irmão sorrindo ao seu lado. Mas, e atrás? Um fragmento de memória lhe atravessa como um raio, uma risada. Uma voz baixa dizendo algo que ela não consegue distinguir. Heleninha aperta as têmporas, a dor de cabeça pulsando forte. Tem algo errado. Me fizeram acreditar que eu estava sozinha ao volante, que foi tudo culpa minha. Mas e se alguém mais estava ali? O pânico cresce dentro dela. As peças soltas de um quebra-cabeça que sempre pareceu incompleto começam a se encaixar de forma perigosa. Na mansão dos Reutemann. Odete Reutemann observa a cidade pela janela de seu escritório. O brilho dos prédios se reflete em seus olhos, mas sua mente está longe dali. Algo lhe diz que Heleninha está perto demais da verdade. Ela acende um cigarro e solta a fumaça devagar, calculando seus próximos passos. A porta se abre e Marco Aurélio entra, a expressão carregada. Você já soube. Heleninha está mexendo no passado. Celina me contou que ela está começando a lembrar. Odete não se vira. Apenas sorri, um sorriso que não traz nenhum traço de diversão. Então precisamos garantir que ela não lembre mais nada. De volta à casa de Celina, Heleninha se levanta de súbito. Preciso falar com alguém. Alguém que estava lá naquela noite. Alguém que possa me dizer o que realmente aconteceu. Celina segura seu braço, preocupada. Heleninha, isso pode ser perigoso, mas Heleninha já tomou sua decisão. Seu coração martela com um misto de medo e ansiedade. A verdade está próxima, e ela não vai parar agora. Ela só não imagina que sua busca pode custar muito mais do que algumas lembranças. A chuva tamborila contra o asfalto, enquanto Heleninha atravessa a rua com passos rápidos. O coração acelerado parece um tambor dentro do peito.
Cada gota fria que desliza por sua pele se mistura ao turbilhão de emoções que a consome. Ela precisa saber a verdade. Precisa ouvir da boca de alguém que estava lá. O endereço que conseguiu a levou até um bar decadente na Zona Sul. O cheiro de cigarro velho e bebida barata impregna o ar. No fundo do balcão, um homem de cabelos desgrenhados e olhar perdido vira um copo de cachaça. Heleninha se aproxima, hesitante. Laudelino? O sujeito levanta a cabeça devagar, os olhos semicerrados pela embriaguez. Quando a vê, solta uma risada curta, irônica. Ora, ora! Se não é a filhinha da Odete Reutemann, o que uma dama fina como você faz num buraco desses? Heleninha engole seco. A coragem que a trouxe até ali vacila por um instante, mas ela se firma. Você estava lá naquela noite, no acidente. Preciso que me diga o que realmente aconteceu. Laudelino encara o fundo do copo por um momento, como se estivesse pescando memórias que preferia esquecer. Depois, solta um suspiro pesado. Eu era a segurança da sua mãe, lembra? Estava de plantão naquela noite. E vi coisas que nunca contei pra ninguém. Heleninha sente o estômago revirar. O que você viu? Laudelino hesita. Passa a mão pelo rosto como se lutasse contra algo dentro dele. Seu irmão? Ele não morreu no impacto. Heleninha sente as pernas vacilarem. O quê? O homem olha ao redor, nervoso, e abaixa a voz. Seu irmão saiu do carro ainda vivo. Machucado, mas vivo. Ele tentava dizer alguma coisa, mas antes que pudesse receber ajuda, alguém chegou primeiro. Heleninha mal consegue respirar. Quem? Laudelino se inclina para a frente, sussurrando. Sua mãe, Odete Reutemann. O ar ao redor parece desaparecer. Tudo gira. Heleninha aperta as mãos contra a mesa, buscando equilíbrio. Você está mentindo. Eu queria, dona Heleninha. Eu queria mesmo. Mas eu vi quando ela se aproximou dele. Eu vi quando ela o olhou caído no chão. E simplesmente virou as costas. Ele ainda respirava. Mas ela não fez nada. Nada. Heleninha sente um nó na garganta. As peças do quebra-cabeça se encaixam com brutalidade. Durante anos, carregou uma culpa que nunca foi sua. Durante anos, se destruiu acreditando que era a assassina do próprio irmão. Enquanto a verdadeira responsável tomava vinho caro e comandava impérios. Ela se levanta bruscamente. As lágrimas se misturam à chuva que cai lá fora. Odete precisa pagar. A noite se espalha sobre o rio como um véu de sombras. Mas para Heleninha, tudo parece explodir em luz. A verdade agora pulsa dentro dela, feroz, impossível de ignorar. Seus dedos apertam o volante enquanto o carro rasga a avenida, cada batida do coração ecoando como um tambor de guerra. Odete Reutemann. O nome reverbera em sua mente, carregado de ódio e incredulidade. Anos de culpa, de autodestruição, de dor, tudo por uma mentira meticulosamente arquitetada. Heleninha acelera, o olhar fixo na mansão imponente que se aproxima à sua frente. Não há mais espaço para hesitação. Na mansão dos Reutemann. Odete segura uma taça de vinho, impassível como uma rainha intocável. O jantar foi servido. Marco Aurélio conversa ao telefone, e a vida segue como sempre seguiu, sob seu controle absoluto, até que um estrondo corta a tranquilidade. A porta se abre com violência, batendo contra a parede. Heleninha surge, os olhos em chamas, os cabelos desgrenhados pela tempestade lá fora. Você matou meu irmão. A voz dela não treme. É um veredicto. Odete não move um músculo. Apenas pousa a taça com cuidado, medindo cada expressão da filha. Ah, querida, já começou a beber a essa hora? Heleninha avança um passo, a respiração entrecortada. Não tenta, Odete. Eu sei de tudo. Eu sei que ele ainda estava vivo depois do acidente. E eu sei que você deixou ele morrer. Marco Aurélio se levanta de súbito. Heleninha, você está fora de si. Mas ela ignora. Seus olhos perfuram Odete,
buscando alguma rachadura naquela fortaleza de gelo. A mãe, no entanto, apenas inclina levemente a cabeça. E o que exatamente você pretende fazer com essa informação? O veneno na voz dela é sutil, mas letal. Heleninha solta uma risada curta, um som entre a fúria e a incredulidade. Você realmente não sente nada, né? Nem pelo próprio filho. Odete se levanta devagar, ajeita a lapela do robe de seda. Seus olhos frios se estreitam. Sentimentos são um luxo para os fracos, e eu não sou fraca, Heleninha. Nunca fui. A confissão implícita paira no ar como um trovão prestes a explodir. Marco Aurélio olha para Odete alarmado. Odete, o que você está dizendo? Mas antes que qualquer resposta seja dada, um novo barulho irrompe na mansão. Desta vez, não é Heleninha. São sirenes. Maria de Fátima humilha Raquel e se torna a queridinha da elite. Mas o jogo vira quando a mãe, rejeitada, constrói um império gastronômico e fica mais rica que Odete Reutemann. Enquanto Raquel brilha no topo, Maria de Fátima despenca, perdendo tudo e vendo portas se fecharem uma a uma. No auge da derrota, ela se vê diante da única pessoa que pode salvá-la. Mas será que Raquel vai estar disposta a estender a mão? O que acontece em seguida vai te deixar de queixo caído. A rodoviária de Foz do Iguaçu pulsa com o burburinho dos passageiros que vão e vêm, carregando consigo sonhos, esperanças e despedidas. No meio da multidão, Raquel segura sua mala com firmeza, os olhos marejados, mas determinados. Seu coração bate acelerado. Ela não tem escolha. Precisa ir ao Rio de Janeiro resgatar Maria de Fátima, a filha que perdeu para a ambição. Marisa, sua amiga e confidente, observa com ceticismo. Ela já viu esse filme antes e sabe que Raquel pode estar prestes a se decepcionar novamente. Você tem certeza disso, Raquel? A Maria de Fátima não quer ser resgatada. Alerta, cruzando os braços. Raquel respira fundo, ajeita a alça da bolsa no ombro e encara a amiga. Eu vou voltar, sim. Vou voltar com a minha filha. Maria de Fátima vai voltar comigo, Marisa. Você vai ver. Minha filha é boa. Ela foi enganada, mas tem o coração bom e está precisando de mãe. Sem dar tempo para mais debates, ela se afasta e embarca no ônibus. O motor ronca. A estrada se estende diante dela como um destino inevitável. Rio de Janeiro. O encontro da decepção. O barulho dos carros, o sol refletindo nos vidros dos prédios, a brisa salgada do mar. O Rio de Janeiro é uma selva de concreto e promessas. Raquel desce do ônibus com o coração disparado. Suas mãos tremem quando segura o papel onde anotou o endereço da filha. Cada passo que dá parece uma eternidade. Ela encontra Maria de Fátima na entrada de um restaurante elegante. A jovem está deslumbrante, vestida com um vestido caríssimo, as unhas impecáveis, o olhar afiado. Ao ver a mãe, no entanto, seu semblante endurece. Desculpe, a senhora me conhece? Dispara Maria de Fátima, fingindo indiferença. Raquel sente o golpe como uma facada no peito. Seus olhos marejam, mas ela se recusa a desmoronar ali, diante da própria filha. Maria de Fátima, minha filha, sou eu, sua mãe! Insiste, a voz embargada. A jovem revira os olhos e dá um passo para trás. Mãe? Eu não tenho mãe. A senhora deve estar confundindo. As palavras cortam como navalha. Os clientes do restaurante olham a cena com curiosidade. Raquel sente o chão sumir sob seus pés. Poliana, que passava por ali, se aproxima ao perceber o drama. Raquel, vem comigo, vamos sair daqui. Mas Raquel está paralisada. Maria de Fátima ajeita a bolsa no ombro e sai caminhando sem olhar para trás, deixando a mãe ali, perdida, humilhada, esmagada pela rejeição. Poliana a ampara. Ela ainda vai se arrepender. Raquel fecha os olhos, segurando as lágrimas. Seu mundo acabou de ruir, mas alguma coisa dentro dela acende uma faísca. Se Maria de Fátima a rejeitou, ela precisará seguir outro caminho. Mas qual?
O vento sopra forte na praia de Copacabana, levantando pequenos redemoinhos de areia. O mar avança e recua, como se zombasse da vida de Raquel, que se sente tão insignificante quanto um grão perdido naquele imenso tabuleiro de espuma e sal. Sentada num banco próximo ao calçadão, ela encara o horizonte, mas sua mente ainda está presa ao olhar gélido de Maria de Fátima. A própria filha a renegou. Poliana se senta ao lado dela e suspira, empurrando um copo de café quente em sua direção. Você precisa reagir, Raquel. Se continuar assim, vai se perder. Raquel segura o copo, mas não bebe. Seus dedos apertam o papel amassado com as últimas notas que lhe restam. O orgulho ferido a impede de pedir ajuda, mas a realidade não lhe dá escolha. Eu não sei nem por onde começar. Sua voz sai como um sussurro, quase engolida pelo som das ondas. Poliana observa a amiga por um instante antes de soltar um estalo com a língua. Sabe cozinhar, não sabe? Raquel ergue os olhos, franzindo o senho. Sei. Mas e daí? Poliana sorri de canto. E daí que meu bar está precisando de uma cozinheira? Você pode começar amanhã. O que acha? O pequeno bar de Poliana é simples, mas acolhedor. O cheiro de alho refogado e café fresco se mistura ao som dos fregueses que chegam e saem. Atrás do balcão, Raquel prende o cabelo, ajeita o avental e encara o fogão como se fosse um campo de batalha. Os primeiros pratos saem timidamente, depois mais confiantes. Em pouco tempo, o cheiro dos temperos começa a atrair mais clientes. A notícia se espalha. A comida daqui nunca foi tão boa. E Raquel, pela primeira vez desde que pisou no Rio de Janeiro, sente algo diferente. Um brilho no olhar, uma fagulha de esperança. No fim do expediente, Poliana bate palmas, satisfeita. Mulher, você tem ouro nas mãos. Nunca vi tanta gente pedindo comida assim. Mas antes que Raquel possa responder, uma voz rouca e cheia de segundas intenções ecoa do outro lado do balcão. Quem diria que uma mulher como você estaria fritando bifes num bar de esquina? Raquel se vira e dá de cara com Gilda. O sorriso nos lábios da mulher não engana ninguém. Lucimar, que serve uma mesa próxima, se aproxima e abaixa a voz. Cuidado com essa cobra, Raquel! Ela não dá ponto sem nó. Raquel encara Gilda, sentindo um calafrio na espinha. Há algo naquela mulher que a intriga e, ao mesmo tempo, a deixa em alerta. Mas o que será? A noite cai sobre o Rio de Janeiro e a cidade se ilumina como um tabuleiro de neon e promessas. No alto de um dos prédios mais luxuosos da Zona Sul, Maria de Fátima desliza pela festa de Renato como quem já nasceu para aquele mundo. Vestido justo, sorriso calculado, olhar afiado como lâmina. Ela circula entre os convidados, segurando uma taça de champanhe, e cada passo seu ecoa sua ascensão. Solange, anfitriã da noite, a observa com interesse. Sabe jogar bem, hein, Fátima? Mas cuidado! Quanto mais alto, maior a queda. Maria de Fátima solta um riso seco, girando a taça entre os dedos. Eu não caio, Solange. Eu vou. Mas nem tudo são rosas no caminho da ambição. Enquanto encanta a elite, Maria de Fátima começa a perceber que ser aceita nesse mundo não significa estar segura nele. Nos bastidores de sua escalada, a jovem orquestra seu próprio tabuleiro de traições. Empresta dinheiro a César, mas exige que ele se afaste. O modelo tenta entender. Você me usa e depois me joga fora? Maria de Fátima se aproxima lentamente, deslizando os dedos pelo peito dele. Vamos, César. Você sabia desde o começo que eu nunca fui mulher de um homem só. César aperta os punhos, mas nada responde. Ele sabe que perdeu essa guerra. Enquanto isso, Ivan entrega um relatório para Consuelo, que precisa fazer chegar até Teixeira. Informações que podem mudar o jogo. Informações que podem colocar Maria de Fátima na mira de quem não perdoa deslizes. A máscara começa a rachar. No outro extremo da cidade, Marco Aurélio observa Maria de Fátima como um caçador que avalia sua presa. Ele já viu muitas como ela.
lindas, ambiciosas, dispostas a tudo. Mas essa garota tem algo diferente, um brilho perigoso. Interessante, ele murmura, enquanto a observa. Maria de Fátima percebe e sorri. É exatamente ali que quer estar, no centro do poder. Mas nem sempre o perigo vem de fora. Às vezes ele surge onde menos se espera. Cláudia, que até então fingia não notar os movimentos da vilã, finalmente age. Ela segue Marco Aurélio até um hotel discreto e, ao abrir a porta do quarto, se depara com a cena que temia. Maria de Fátima nos braços dele. Mas que pouca vergonha é essa? O escândalo explode. A notícia corre. O nome de Maria de Fátima começa a ser sussurrado nos corredores com uma tonalidade diferente. Antes, admiração, agora desprezo. Luciano, de longe, observa Ivan com um olhar duro. Eu te avisei. Esse jogo não tem vencedores, mas o jogo ainda não acabou. E do outro lado da cidade, enquanto Maria de Fátima luta para manter o controle da própria narrativa, Raquel dá o primeiro grande passo para se tornar mais poderosa do que qualquer um poderia imaginar. O cheiro de temperos exóticos invade o pequeno bar de Poliana, misturando-se ao burburinho dos clientes que lotam o espaço. Raquel desliza entre as panelas com a precisão de quem nasceu para aquilo. O fogo dança nos fogões, as facas cortam com agilidade e cada prato servido carrega um toque especial, um segredo que só ela conhece. Raquel, minha filha, tem fila lá fora. Nunca vi esse bar tão cheio. Poliana se apoia no balcão, exausta, mas radiante. Raquel enxuga o suor da testa, um brilho novo nos olhos. Se tem fila, a gente não pode parar. Vamos trabalhar. E trabalham. Trabalham como nunca. Mas o que começou como um simples bar de esquina, agora chama a atenção de gente grande. Gilda, sempre com seu sorriso enigmático, aparece no final da noite, observando tudo com um olhar afiado. Você tem talento, Raquel, mas talento sozinho não enche os bolsos. Já pensou em algo maior? Raquel cruza os braços, desconfiada. Sei que você não dá ponto sem nós, Gilda. O que você quer? A mulher ri, saboreando a desconfiança. Eu? Nada. Mas conheço gente que pode transformar isso aqui num verdadeiro império. Você está pronta para o próximo passo? O tempo passa, e Raquel, movida por uma mistura de determinação e desejo de provar para si mesma que pode vencer, aceita o desafio. Com o apoio de Gilda e investidores desconhecidos, ela abre seu primeiro restaurante. Pequeno, mas sofisticado, um cardápio exclusivo, pratos que encantam e deixam qualquer um salivando. O salão está lotado, jornalistas, empresários, curiosos. Raquel veste um elegante vestido preto, os cabelos presos num coque simples, mas elegante. É ela quem recebe os convidados, quem supervisiona cada prato, quem garante que tudo saia perfeito. Ivan, que acompanha tudo de longe, sorri orgulhoso. Ela conseguiu. Mas nem tudo são flores. Enquanto Raquel cresce, Maria de Fátima afunda. No outro lado da cidade, Maria de Fátima encara seu próprio reflexo no espelho. O brilho nos olhos já não é o mesmo. As fofocas, os escândalos, os olhares tortos nos eventos. Tudo se acumula como uma maré prestes a afogá-la. Ela puxa o telefone, disca um número e espera. César, eu preciso de você. Do outro lado, silêncio. Depois, uma risada amarga. Agora você precisa, né? Maria de Fátima aperta os olhos, contendo a raiva. Não faz jogo comigo, César. Você sabe que eu sempre dou um jeito de vencer. Mas será mesmo? Do outro lado da cidade, enquanto Maria de Fátima luta para manter o controle, Raquel assina um contrato que a colocará no topo da gastronomia brasileira. E, pela primeira vez, o nome dela começa a ser comparado a alguém que sempre dominou o poder. O salão luxuoso do novo restaurante de Raquel está tomado por uma aura de sofisticação. Cristais brilham sob o jogo de luzes estrategicamente posicionadas e o aroma refinado de pratos assinados por ela mesma
seduz o paladar dos convidados mais exigentes do país. Homens e mulheres da alta sociedade disputam um lugar no evento exclusivo, onde cada detalhe exala poder. Odette Reutemann, imponente e inabalável, desliza entre os convidados um olhar avaliador fixo em Raquel. O que começou como um rumor agora se confirma. Aquela mulher que um dia foi humilhada pela própria filha, agora está no topo. Mais do que isso, está desafiando sua posição. Raquel, impecável em um vestido vinho, ergue a taça e brinda com empresários que antes nem olhavam para ela. Ivan se aproxima, um sorriso discreto no canto dos lábios. Você já percebeu, não é? O nome que estão sussurrando nos corredores. Raquel pousa a taça na mesa, encarando-o com um brilho astuto no olhar. Estou ouvindo e estou gostando. Do outro lado do salão, Odette Reutemann cruza os braços e vira-se para Marco Aurélio. Ela quer jogar no meu tabuleiro? Que seja, mas será que aguenta o jogo? Enquanto Raquel acende, Maria de Fátima despenca. O apartamento luxuoso que um dia foi seu refúgio, agora está vazio. O dinheiro que fluía como um rio secou. As portas se fecham, os convites desaparecem, os olhares de admiração transformam-se em desprezo. Ela atravessa a rua com passos largos, segurando a bolsa contra o corpo. Cada sombra parece uma ameaça. O salto alto bate na calçada molhada e sua respiração está pesada. De repente, um carro preto para ao seu lado. A janela desce lentamente. Problemas, querida? A voz de Gilda ressoa no ar, com um tom carregado de ironia. Maria de Fátima engole seco. O que você quer? Gilda sorri, inclinando-se levemente para fora do carro. A pergunta certa seria: o que você quer, Fátima? Está preparada para pedir ajuda para sua mãe? Maria de Fátima fecha os olhos por um instante, como se estivesse prestes a engolir o próprio orgulho. A verdade é inevitável. Seu mundo desmoronou, e a única pessoa que pode salvá-la é justamente aquela que ela renegou.